Olá, pessoal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a participação dos negros na sociedade republicana e as reformas urbanas no Brasil. Bom, no pós-abolição, né, ali em 1888, a gente teve a abolição ocorrendo, então os negros ficaram libertos, né, os escravizados foram libertados, ganharam esse status de liberdade, num processo que já vinha ocorrendo de maneira lenta há algum tempo, e após isso, a gente não teve nenhuma ação do Estado, no sentido de criar políticas públicas, de trazer à tona algumas discussões importantes para a inclusão dessas pessoas na sociedade. Como era o Brasil nesse contexto? O Brasil já era uma sociedade ali orientada por uma incipiente lógica de classe. Então, isso significa que para as pessoas terem acesso aos trabalhos mais valorizados, aos lugares mais valorizados na sociedade, elas precisavam ter capital cultural, capital educacional, capital econômico, e essas pessoas que estão ficando livres aí, elas não têm nada disso. Né? Muitas são analfabetas, não têm nenhum recurso econômico, não têm nenhuma bagagem, né, desses capitais que eram considerados valorizados. Então, essas pessoas elas vão ser jogadas na sociedade e vão ali ocupar a margem de toda a sociedade. O que a gente quer dizer com ocupar a margem? Elas vão para os lugares menos valorizados, tanto pensando nos lugares da geografia do território, né? Elas vão, em boa parte, se acumular no centro da cidade do Rio de Janeiro, e aí esse centro da cidade passa a ser um lugar desvalorizado, né, no sentido social, porque é o lugar onde você vai ter uma série de casebres, né, de construções sem estrutura adequada, de muitas pessoas pobres e negras, e também ficam à margem da sociedade no sentido de não serem enxergadas, né, percebidas como cidadãs. Apesar de serem livres, elas não conseguem, de fato, vivenciar essa liberdade porque elas não têm acesso aos recursos necessários para uma vida digna. Mas, apesar de todo esse problema, de toda essa questão, a gente não pode esquecer que houve muita resistência dos povos, os povos que foram sequestrados lá na África, trazidos para cá, feitos de escravos e que foram depois, né, aí libertos. Essas pessoas elas pensaram e instituíram uma série de formas de resistência. Dentre as formas de resistência, de luta, a gente vai aqui chamar a atenção para o Teatro Experimental do Negro, que foi idealizado pelo economista negro Abdias do Nascimento e que buscava o protagonismo do negro, né, em contraposição às representações caricaturais, estereotipadas que se tinha, sobretudo no campo da arte, né, quando se fala de teatro, de arte, como que os negros eram representados? Eram representados em formas caricatas, né? Como pessoas incapazes de pensar, incapazes de problematizar, como pessoas muito ligadas à questão animalesca e também à questão da sexualidade. Então, o teatro experimental do negro, ele vai na contraposição de tudo isso. Ele quer colocar o negro como protagonismo e vai se apropriar dessa ideia do teatro, né, como um veículo de educação. Então, vai prestar serviços que são fundamentais, né, para essas pessoas que não tiveram acesso a nada. Vão ofertar, por exemplo, cursos de educação, né, de alfabetização, de iniciação à cultura. A gente tem vários nomes famosos da cultura brasileira que começaram a sua carreira aí no Teatro Experimental do Negro. Por isso, o Teatro Experimental do Negro é uma forma de resistência, é uma das múltiplas formas de resistência que a gente vai encontrar na história do negro na sociedade brasileira. Bom, avançando um pouco mais, a gente vai falar aqui do finzinho do século XIX, início do século XX, onde a gente começa a ter ali todo o ideal de reforma urbanística. O que é reforma urbanística, né? É você reformar o urbano, a cidade, né? O centro político, econômico,
comercial do Brasil. Nesse novo regime político que se inaugura, né, a gente vai sair do Império e a gente vai ir para a República, como nós já vimos em outras aulas, era necessário passar uma imagem para a sociedade internacional, sobretudo, passar uma imagem de governo forte, de governo organizado, de país que está, né, de Estado que está no caminho do desenvolvimento. E uma das questões que surgem aí como importante é a reforma urbanística. O Rio de Janeiro era a capital, né, nesse contexto, então é uma cidade importante por ser capital, mas era uma cidade povoada, né, pelos libertos, o centro da cidade era onde se construíram ali os casebres, né, as casas com pouca estrutura, uma massa muito empobrecida nas cidades, né, ruas sujas, sem iluminação. Então, tudo isso principalmente para quem está fora do Brasil, né, para o investidor, é uma questão relacionada à falta de desenvolvimento, quase uma descrença que seria possível transformar isso aqui num país desenvolvido. Então, a reforma urbanística, ela vai nessa direção, com esse propósito, né, inicial. Ela quer transformar o Rio de Janeiro em cidades que são importantes no cenário internacional, como Paris. A gente teve muito essa troca, né, de referência com Paris. Então, o ideal era transformar o Rio de Janeiro numa Paris. E para isso, né, para isso ocorrer, a gente tem ali boa parte da cidade demolida, com o objetivo de ser reconstruída. A questão é que essa reforma ela vai gerar uma série de consequências, né? A gente tem as consequências na estrutura física, né? Você tem novos prédios sendo construídos, né? Teatros sendo construídos nesse momento, a gente tem vias, né, sendo alargadas, as ruas mais largas, para dar aquele tom de desenvolvimento e de progresso, mas a gente também tem transformação na estrutura social. Por que na estrutura social? Porque até então a gente tinha ali o centro, sobretudo do Rio de Janeiro, povoado das pessoas mais pobres, né? Pessoas que moravam ali porque trabalhavam por ali, vendiam os seus quitutes, vendiam as suas mercadorias, né? Faziam trabalhos de engraxate, por aí vai, de carregador de malas. Então, o trânsito era muito fácil para essas pessoas que viviam e trabalhavam na mesma área geográfica. A partir da reforma, a gente tem aí uma transformação dessa perspectiva social da cidade, né? Alguns lugares da cidade passam a ser mais valorizados, né, entre aspas, e por ser mais valorizados, essas pessoas não terão esse trânsito livre de morar ali, né, a não ser para trabalhar. Então, a gente tem também um incremento comercial, a estratificação geográfica da população, que é um pouco isso que eu estou falando da estrutura social, né? As pessoas que moravam no centro da cidade, que foram feitas delas, o Estado derrubou as casas, e aí, né, os chamados cortiços. E aí essas pessoas precisaram ir para a margem, para os cantos, para as beiradas, para a periferia. É nesse contexto que surgem as primeiras favelas no Rio de Janeiro, né? O Morro da Providência, que é a favela mais antiga do Rio de Janeiro, foi criado nesse contexto. As pessoas não tinham para onde ir, começaram a subir o morro e a construir as suas casas ali, né? Então, a gente tem uma estratificação geográfica, um centro, né, comercial, um centro de atividade econômica, um centro organizado, e toda a pobreza, toda a miséria sendo jogada para margens da sociedade. Fora isso, a gente tem também uma sociedade, né, dividida em bairros, algo que não se tinha até então. Então, o que a gente observa com a reforma urbanística é que, sim, ela trouxe consequências positivas no campo desse ideal, né, de desenvolvimento, de progresso, mas ela trouxe também muitas consequências negativas, dada a falta de planejamento e de políticas públicas para a população mais vulnerável. Bom, galerinha, espero que o vídeo ajude vocês na resolução dos exercícios. Já está lá no nosso portal. Até o nosso encontro. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.